E aí, gente, Aranha Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a conjectura de Poincaré e a prova do Grisha Perelman. Vai ser uma sequência de vídeos maior que eu esperava. Enfim, a gente falou no último vídeo que ele recusou $1 milhão. A Fields Medal, que é o maior prêmio para qualquer matemático. Todo mundo quer, né? O prêmio Nobel de Matemática para a prática. Que ganha R$15 mil, mas principalmente ganha muito reconhecimento. E que ele disse que falou que o jeito que eles escolhem as coisas é errado. Enfim. E aqui são algumas palestras que introduziram o que eu falei antes, que é os problemas do milênio, que por enquanto o único resolvido foi a conjectura de Poincaré. É estranho, porque eles falam que é problema do milênio. Tipo, vai demorar muito para as pessoas resolverem. E 3 anos depois, alguém já tinha resolvido. Então é estranho, né? Porque é como se eles não tivessem previsto corretamente, né? As coisas. Porque foi resolvido 3 anos depois, um já, desses problemas que eles consideram os mais complexos. E, para cada problema, quem resolver, $1 milhão. Essa é a questão. Esse é $1 milhão que ele recusou. Ele recusou o prêmio que todo mundo deseja, talvez. Que tem, sei lá, milhares de artigos que estão tentando provar esses teoremas para conseguir ganhar esse prêmio. Reconhecimento, dinheiro. Mas ele recusou todas essas coisas pelos seus próprios princípios, né? Então, teve uma palestra nos anos 2000, essa é uma delas, que introduziu esses problemas. Eles começaram a falar sobre esses problemas, quais seriam os problemas escolhidos pelo Instituto Clay Math, que seriam conhecidos como problemas do milênio. Como eu disse no outro vídeo, PV/NP, que é um problema da ciência da computação, da questão de você conseguir fazer um programa que consegue provar que, se você consegue provar que você tem um programa que roda de certa forma não tão rápido quanto a gente queria, tem vários problemas que a gente fala que chama NP complete. O que é um problema NP complete? É um problema que a gente consegue computar ele, você faz um programa que resolve ele, mas ele não resolve rapidamente, como por exemplo para você quebrar a criptografia de sistemas que é usado no seu celular, no seu computador, na internet, como a RSA, por exemplo. Você consegue provar que é possível resolver esse problema, só que a solução é muito lenta. Então esse daqui é um problema NP hard ou NP complete. Quando um problema é P, somente P, significa que você consegue rodar ele rapidamente. Como que a gente define a gente rodar um programa rápido? A gente fala polinomialmente. Então, se eu tenho um problema e eu conseguir resolver ele em velocidade polinomial, quer dizer que eu resolvo ele rápido. É isso. Por exemplo, um programa de inteligência artificial, quando ele aprende a resolver um problema como reconhecimento facial, depois de um tempo treinando, depois de 1 hora treinando, por exemplo, o problema que antes era um problema extremamente complexo, de repente NP complete, NP hard, se torna um problema P. Se torna um problema que é resolvível. Só que a questão é que a prova quer dizer que se você provar que um programa que se você consegue provar que roda rápido, que eu consigo provar que sempre vai existir uma solução para todos os problemas computáveis, né, na matemática em geral, seja aplicada para coisas relacionadas a jogos, a filmes, a elementos 3D que compõem imagens, ray tracing, não importa. Qualquer problema matemático, computacional, você provar que P é igual a NP ou P é diferente de NP. Nesse sentido, provar que é possível que problemas que a gente
roda muito lento ainda, como nossos algoritmos atuais podem ser resolvidos de forma polinomial. Isso é importante e é um problema endereçado no filme, The Salesman Problem, se não me engano, o nome do filme. The Traveling Salesman. Eu vou deixar na descrição. É um filme que trata sobre esse problema de matemáticos que se juntaram pelo governo americano e eles conseguiram resolver esse problema de criar um sistema que eles chamam, de forma estranha, né, de um sistema não linear, coisa assim, um oráculo não linear que resolve o problema de P igual a NP, simplesmente criando um sistema que meio que aprende a fazer o problema que é NP hard, que é lento para você resolver, como criptografia, e deixar ele fácil. Nesse sentido, P é igual a NP. Eles provam que P é igual a NP, que é um sistema que pode fazer isso, um programa que pode fazer isso. E obviamente o governo que tivesse isso, quem tivesse isso poderia dominar o mundo, né? Porque o cara conseguiria acessar qualquer programa na internet, site, à vontade. Porque ele conseguiria quebrar todas as criptografias, né? De forma total. Então seria uma arma nuclear até, né? Poderia de repente hackear sistemas nucleares, como a gente já viu vídeo sobre isso. Porque se você não tem criptografia, nada. Então, e esse filme é muito bom. Esse filme trata sobre esse problema de pessoas que resolveram. Porque se alguém resolver esse problema, então qual que serão as consequências, né? Tem também a hipótese de Riemann sobre a função zeta, a zeta function, relacionadas à questão de infinitude de números primos. E todos os problemas no site da própria KMath, né? E tem palestras relacionadas a cada um desses temas pelo próprio Clay Institute. Eu acho que é o Instituto de Harvard. Problema de Young-Mills relacionados a simulações, sugerindo que Young-Mills é relacionado a espaço-tempo, né? Então é um gap e uma questão relacionada a espaço-tempo. Um gap relacionado a é um efeito. A explicação que eu vi numa palestra que eu vi sobre o assunto é tipo, dentro do contexto do espaço-tempo de Young-Mills, você, que é um sistema, a gente está considerando com sistemas quânticos, você tentar explicar um efeito que é visto, que é comprovado, né? Mas enfim, eu não sei com detalhes sobre essa teoria. A hipótese de Riemann, que eu já falei, P vezes NP, Navier-Stokes Equation, que é uma relacionada à hidrodinâmica, a conjectura de Rod, a conjectura de Poincare, que já foi resolvida, e o Birch-Swiner-Deer Conjecture, né, que é relacionado à criptografia em geral. Então, quem resolver uma dessas daqui, então são 4, uma dessas 7, um dos 7 problemas, ganharia $1 milhão em 3 anos depois desses problemas serem propostos, o Perelman resolveu. Esse é provavelmente o maior prêmio relacionado a problemas matemáticos, atualmente ou na história. E é legal, né? Porque isso faz as pessoas querem se esforçar nisso pra ter reconhecimento e dinheiro. O estranho é que Perelman resolveu o problema e não buscou nenhum dos dois. E o próprio documentário diz, tipo, o que será que o Perelman tá fazendo nesse momento? Porque o Perelman, depois de tudo isso acontecer, em 2010 mais ou menos, ele parou de fazer matemática, ele parou de fazer tudo. Então ele tá uns 10 anos aí parado, a gente não sabe o que ele tá fazendo. Tem vídeos dele no YouTube e tal, mas andando na rua, mas enfim, um cara muito reservado. E agora a gente vai dar um background relacionado à conjectura em si. Então muito vai ser importante, vai ser o Bernard Riemann, que foi um filho de um teólogo, um pastor, acho que não sei, provavelmente pastor também. E o Bernard Riemann era para ser teólogo também. Ele chegou a estudar teologia, a estudar hebraico e grego, que é uma parte importante do estudo teológico, para ler as escrituras que estão escritas no Antigo Testamento em hebraico e o Novo em grego koiné, partes
do Testamento hebraico, também em aramaico, Daniel, principalmente. Acho que Daniel é o que mais tem. Então, acho que tem outro livro também, Esdras, talvez. No livro de Esdras tem algumas cartas de outras nações que vai ser em aramaico também. Mas enfim, Bernard Riemann, ele não foi um teólogo, né? Ele seguiu o mesmo caminho de Kepler, por exemplo. Kepler era um cara que era para ser teólogo e não foi. Ele queria, mas no fim ele teve que ser matemático, não tem como. É uma pena que ele não foi os dois. O meu objetivo é ser os dois. Mas a gente vê na história vários matemáticos que eram para ser teólogos. Alguns, né, especificamente. E Bernard Riemann é muito famoso pela sua revolução na geometria e na topologia. Em 1856, ele publicou a sua tese principal, que mais ou menos, principalmente nesses anos, ele publicou alguns conceitos relacionados à curvatura de uma forma diferente. Não que a matemática dele não era rigorosa, mas era diferente. É uma revolução, na verdade. Alguns livros vão chamar de, esse próprio livro aqui vai chamar de Turning Points in the Conception of Mathematics. É uma revolução, né? Um ponto de partida que mudou tudo, né? Então, esse título desse livro descreve muito a vida de Riemann, que é uma biografia, né? Eu pensei que era só artigos do Riemann, uma coleção de artigos, mas esse livro, que é muito bom, tem 376 páginas, mas é bem fácil de ler porque ele trata muito da história, principalmente. Ele não trata tanto da matemática, mas do meio pro fim, né? Mas é bem legal, é muito legal. E explica alguns problemas que o Riemann teve que lidar e como que ele resolveu de uma forma simples, né? Ele começou a deixar alguns conceitos mais simples para ele conseguir desenvolver a topologia de uma forma mais correta, usando uma coisa chamada geometria não euclidiana, que a gente vai falar um pouco, vindo de Gauss e outros matemáticos importantes. Provavelmente ele foi o primeiro, talvez, outro tenha citado de outra forma, mas o topologia foi chamada por Riemann de análises citos em alemão, que nesse caso significaria topologia na prática, né? Análise em sistemas topológicos, no caso em sistemas que contêm curvaturas, né? Aí que vai ser ele que vai ser o cara que vai criar o conceito de geodésica e tal, que vai ser aplicado em várias questões na nossa vida, né? Seu Google Maps ele funciona usando geodésicos. Satélites usam esse conceito de certa forma. Enfim, a questão que um avião ele passa de um lugar de ponto A até B, ele está passando na verdade de uma forma curva, a Terra é redonda, né? E você tem que considerar ela como um manifold, que a gente vai ver o que significa mais pra frente. Então, esse livro, nesse caso esse artigo agora, que esse aqui é um livro, esse aqui é o artigo do Riemann, sobre as hipóteses em que estão as bases da geometria, né? Que ele define alguns conceitos importantes no jornal Nature relacionados a esse tópico. E a conjectura de Poincaré, a gente vai ver mais pra frente, com a definição, que eu quero trazer a definição depois de trazer alguns conceitos, mas foi publicado na École Polytechnique, que é uma escola que o Galois queria entrar, né? Lembra? Que eu mostrei nos vídeos sobre o Évariste Galois, a escola que ele não conseguiu entrar, né? Tem uma, assim, não sei se tem uma rivalidade na prática, mas tem na França tem essa École Polytechnique e École Normale, né? A École Normale na época de Galois não era tão importante na matemática, mas agora é a mais. Mas enfim, a École Polytechnique é bem famosa, foi criada um pouco antes da Revolução Francesa. E esse análise de citos é basicamente topologia. Ele vai ter que usar alguns conceitos de Riemann também, mas vai introduzir vários novos. Então é um masterpiece dele. O que é um manifold? Em português, é que normalmente a maioria das coisas que eu aprendo é inglês. Os cursos que eu faço em inglês, então normalmente às vezes eu não sei a tradução das coisas.
Mas quando eu vi uma palestra em português sobre o assunto, o professor chamava de variedade. Tem um problema nisso, porque tem uma palestra, esqueci o nome dele especificamente, mas é um dos importantes relacionados à prova da conjectura de Poincaré. O nome dele é John alguma coisa, enfim. Que ele, ignorando totalmente o português, tá? Ele fala que o manifold, ele estava ensinando sobre geometria de Riemann, até numa universidade russa, mas era uma palestra em inglês, né? Mas numa universidade russa. E ele fala que o manifold, eu vou falar o que é o manifold, mas ele falou que ele não pode chamar de variedade, né? Varieties, ele vai usar. Então ele vai falar que o conceito de varieties, que a gente fala em português variedade, não é o conceito correto para manifold. Aí eu não sei como funciona a tradução em português, porque se variedade, que seria a tradução de varieties na prática para português, não é o conceito correto de manifold, então não sei como falar em português na prática, porque parece que chama de variedade em português. Mas enfim, o que é um manifold, né? Um manifold de 1 tem a de 0 também, que é só um espaço discreto. Mas aqui a gente tem, dentro de um plano cartesiano, essas curvas que se interligam, né? Um circuito fechado, que é um manifold, né? Então o que você quer descrever é a curvatura de Riemann dentro desse sistema, que você vai poder usar para descrever no manifold de 2, que a gente vai ver que é uma esfera, e o manifold mais complexo, que pode representar o universo, por exemplo. O universo normalmente é representado de forma hiperbólica, né? Então, esses conceitos aqui, alguns deles vão ser aplicados para algumas áreas. Nesse daqui, talvez para a área de fluidos, de um manifold, curvas. Manifold com 2 vai ser de n igual a 2. Vai ser uma esfera. Então, é para ver que, no caso, a Terra, geodésica, a curva relacionada a um avião de um lado para o outro, enfim, importante. 3 manifolds nesse artigo aqui, de forma hiperbólica, e a conjectura de Poincaré, na verdade, é relacionada a 3 manifolds, tá? Então a gente tem que ter isso em mente, a gente vai ver isso mais pra frente. Nesse caso, é um objeto que é um 3 manifold, né? É hiperbólico. Então, só um exemplo visual. Porque o negócio é que a gente precisa de visual. Eu odeio livro, que os livros sobre esse tema às vezes não tem muitas imagens, mas o que a gente mais precisa é imagens. Eu até gosto do canal chamado Math Creator, que a professora sempre mostra como as coisas na prática desenhando, e é isso que é importante. E N manifolds, né, nesse paper aqui do CTC Wall, falando sobre 4 manifolds, tem de 5 também, mas enfim, o de 1 é só curva, o de 2 é esfera, o de 3 é um bicho mais estranho, e 4 pra cima é um troço bem complexo. Então, o que é isso? É geometria. Só que é uma geometria que, que tem que lidar com curvas, tem que lidar com objetos estranhos, objetos mais complexos, como um touros, que parece um donut. Sabe o Simpson? Donut, aquele negócio que você come, que os policiais comem nos filmes. Então, é um touros. E a gente vai ver mais pra frente, é um manifold. E você tem que explicar nesses sistemas, nesses objetos, como é a sua dinâmica. Por exemplo, no caso de 2 manifolds que é uma esfera, como que a gente poderia usar isso para relação de satélites? Porque a Terra é redonda, então você tem que considerar tudo na Terra é relação da curva, né? Então você tem que entender essa parte curvilínea da Terra para alguns conceitos, como posicionamento de aviões, por exemplo. Para você ir mais rápido de um lugar para o outro, na verdade você tem que andar de forma curva. É estranho, mas eu lembro de uma palestra que eu vi hoje do Cedric Villani, que eu poderia até deixar na descrição, que é basicamente, ele fala sobre
que os muçulmanos eles sempre querem orar em direção a Meca, né, que é a cidade deles lá, é sagrada. E a questão é que às vezes se alguém está na Europa, por exemplo, pode falar: ah, você tem que, para você olhar para Meca, você tem que olhar para o sul. Não necessariamente. Porque dependendo, como a Terra é uma bola, então às vezes, dependendo da sua posição, às vezes ele vai falar, né, que às vezes é melhor você olhar pro noroeste. Mas como assim? A Europa tá pra cima, o negócio tá pra baixo. Então, que a gente tem a noção de que o nosso mapa plano é o certo. Então, se eu olhar pra direita aqui, sei lá, se eu olhar pro norte, vai ser polo norte, e se eu olhar pro sul, vai ser polo sul. Ok? Mas depende. Que parte da Terra que eu estou. Porque como ela é curva, às vezes essa distorção pode fazer eu não ver direito onde está a posição das coisas. Enfim. E de N manifolds, né? Nesse caso é de manifolds que estão estruturas geométricas que estão nessa estrutura de Lego, né? A gente pode ver aplicações posteriormente, mas basicamente um manifold é um objeto geométrico. Tem vários tipos de manifolds, mas é basicamente geometria que é um pouco diferente. Ela não é uma geometria, é um pouquinho mais abstrata, né? Na prática. E o Grisha Perelman foi o cara que resolveu a conjectura de Poincaré. Nos próximos vídeos a gente não vai falar, a gente vai citar a conjectura depois, bonitinho, mas primeiro a gente tem que dar uma noção de geometria e topologia. Depois disso, a gente vai fazer o vídeo sobre a conjectura em si, explicar como ela funciona. Eu já tenho visto algumas palestras sobre esse assunto, as próprias originais da prova em 2004. Gente, tipo, pessoas matemáticos do mundo, não no mundo todo, né, mas principalmente concentrados nos Estados Unidos, ficaram, tipo, se não me engano, 4 anos tentando provar que o Perelman estava certo, para ver se o Perelman estava certo. O negócio foi tenso. Tipo, um monte de gente se juntou, seminários e tal, pra todo mundo tentando ver se o Perelman estava certo ou não. Porque, como ele era um matemático famoso, as pessoas levaram a sério. Ele tava falando a sério, né? Então, o que ele fez foi monumental. Foi uma prova monumental. E esse é um artigo que tá 2008, mas né, 2003, se não me engano. Mas é o paper dele, Heat Flow com Surgery, que vai ser tipo, a gente vai explicar o que é, em 3 manifolds. Lembra que eu falei de 3? Vamos lá de novo. 3 manifolds, tem essa imagem na sua cabeça. E Heat Flow é uma coisa que ele vai pegar do Hamilton e vai usar, né? Então por isso que ele fala que ele não deveria ganhar sozinho esse prêmio. Que, gente, $1 milhão é muito dinheiro. Talvez ele ficou meio ressentido, né? Eu acho que ele queria que o Hamilton também ganhasse. Mas na verdade, a verdade é que o Hamilton não merecia. Quem merecia era o Grisha. Ele que resolveu o problema. Usando o Hit Flow, que foi uma sugestão de Hamilton, que até teve uma conversa com o Perelman e tal sobre isso, mas no fim quem provou tudo foi o Perelman. Foi uma série de artigos, esse é um deles. Foi publicado no Archive, não foi publicado em jornais acadêmicos. Ele poderia publicar em qualquer jornal acadêmico do mundo. Ele escolheu, tipo, o nível de umidade dele é tipo assustador. Não sei como, porque ele é assim, mas o nível de umidade dele é tipo de não querer ser reconhecido é absurdo. Porque ele poderia ter publicado na Nature, seria aceito. Teria publicado na. Acho que. Na London Mathematical Society, na Royal Society, no jornal na Rússia, talvez não. Mas enfim, ele poderia ter publicado. É estranho. É tipo. Ele é o oposto do Nash. Sabe aquele cara do equilíbrio de Nash? Na matemática? Na teoria dos jogos, né? Que a gente vai falar em outro vídeo. Ele é o oposto. Nash queria fama, fortuna talvez. Até vai falar que ele, num artigo importante dele, ele queria publicar no jornal americano para ganhar um prêmio. Aqui o Perelman é exatamente o contrário de Nash, de John Nash. Ele é alguém que não tá nem aí pra ninguém.
Ele recusou US$ 1 milhão. Sem emprego, né? Ele largou a faculdade para focar nesse problema. E só focou nele. E ele que cuida da mãe dele, né? Só mora ele e a mãe dele. Então é um negócio bem sério. Eu citei que a mãe dele também era matemática, né, anteriormente, né? Mas enfim. É isso. Essa série de vídeos será bem grande, infelizmente. Eu tô tendo que ler muita coisa para fazer. Porque infelizmente geometria de Riemann não é muito difícil, mas demanda muito estudo. Então eu tenho tentado estudar tudo isso, eu ainda tenho que estudar mais HitFlow, porque eu só vi algumas palestras sobre. Então eu não sei quando vai ser o próximo vídeo que vai sair, porque provavelmente eu vou publicar outros vídeos e outros assuntos. Mas era isso, até o próximo.